Graça e paz, queridas irmãs, estamos aqui para mais um dia de devocional. E o tema de hoje é autoridade legítima. Eu já convido vocês a abrirem as suas Bíblias lá em Atos 19, a partir do verso 13, que vai dizer assim: Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: Em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu ordeno, saiam. Não há dúvidas de que Esther recebeu um treinamento por meio das situações adversas que viveu. Lembra-se da árvore resistente ao furacão? A rainha judia era como aquela árvore que permaneceu agarrada à rocha apesar dos obstáculos. Por outro lado, todas as dificuldades que enfrentou fizeram-na compreender a autoridade que Deus havia colocado em suas mãos. Essa autoridade conferiu-lhe valentia e determinação para usar até os últimos recursos, se necessário, e pôr em prática o plano divino. Assim como aconteceu com Esther, a coragem e a iniciativa surgem quando descobrimos quem somos. Entendemos o propósito para o qual fomos chamadas e andamos de maneira reta diante de Deus. Em seguida, somos revestidas de autoridade para cumprir a função específica que o Senhor reserva para a nossa vida. Em contrapartida, no versículo de hoje, nós nos deparamos com um exemplo antagônico, o de alguém que buscava atuar fora da autoridade que lhe havia sido conferida. Alguns homens tentaram expulsar o demônio de uma pessoa, mas não sabiam de fato quem Cristo era. Apenas o conhecia de maneira superficial pelas pregações de Paulo, ou seja, não havia um relacionamento de intimidade com o Senhor para que adquirissem autoridade, a fim de atuarem em seu nome. Foi quando o espírito maligno contra-atacou. Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês, quem são? Atos 9:15. Mas aqueles quem eram? Que pergunta. A pergunta era a resposta. Eles não sabiam quem eram. E essa é a dinâmica de alguém que está se movendo na plataforma de outro. Não sabe quem é. Com certeza, Paulo tinha uma construção com Deus e as pessoas a admiravam na época e até nós mesmos hoje em dia. Lendo as Escrituras e vendo quem era Paulo, podemos pensar, que construção linda. Mas a grande verdade é que ele tinha muitos alicerces para que aquela obra permanecesse em pé. O que quero dizer com isso é, muitos enxergavam a sabedoria que ele tinha, os milagres, as revelações, o sucesso aparente, mas poucos percebiam as vigas escondidas e as raízes que sustentavam aquela grande árvore frutífera. Não viam seus jejuns, suas renúncias, seus açoites e traições que sofria. Por isso, é perigoso você tentar se mover por meio da unção de alguém, sem estabelecer a sua própria caminhada íntima com Jesus. Vergonha e dor esperam pessoas que agem assim. Mulher, não tente usufruir de uma autoridade que não lhe foi confiada. Busque em Deus a sua identidade, vocação e propósito. Peça que Ele a capacite e encha você de unção e autoridade necessárias para cumprir
o plano divino. Não tente se mover por meio da intimidade que outra pessoa tem com o Senhor. Seja você mesma e ore para que Ele a posicione com autoridade no lugar certo e no tempo oportuno. Aleluia! Glória a Deus por essa palavra tão maravilhosa. E essa semana nós estamos falando sobre identidade, né? E quem sou eu? Quem é você? Né? Que possamos fazer essa pergunta no dia de hoje. Porque muitas das vezes nós olhamos tanto para o outro que nós esquecemos quem nós somos, da nossa verdadeira identidade, como foi falado ontem aqui, né? Então, isso aí é importante. E aqui, como a gente leu, lá em Atos 9:15, os endemoniados vão olhar e vão perguntar, vão dizer assim: Jesus eu conheço, Paulo eu também conheço, mas e vocês? Quem são? Porque Jesus, ele tinha a sua própria identidade. Paulo, ele também, ele não se movia pelo que os outros falavam ou diziam. Ele se movia por quem ele sabia que ele era. Então, independente do que as pessoas falassem sobre ele, aquilo ali não lhe causava mal-estar nenhum, porque ele sabia quem ele era e ele não precisava das opiniões alheias ou de alguém dizendo: você tem que ser assim, você precisa fazer assim, tem que ser assim. Não, porque Paulo, ele sabia quem ele era. Então, a nossa intimidade com Deus, ela vai construir essa identidade em nós, né? Por isso que a gente nunca deve olhar e fazer assim: eu queria tanto assim a unção de fulano, eu queria tanto ser assim como fulano, eu queria pregar como fulano, eu queria louvar como fulano, eu queria fazer como fulano. Não, porque Deus nos deu características únicas, né? Então você não pode adorar no lugar de fulano, porque a sua adoração, ela é única. A sua forma de falar com Deus, de se expressar com Deus, é única. Porque Ele fez a gente de uma forma assim, de uma forma única. Se fosse assim, Deus tinha criado a gente tudo num padrão só. Mas Ele não fez isso. Não fez isso. Veja bem, quando nós temos filhos, eles são gerados da mesma mãe, do mesmo pai, mas são diferentes, né? Então a mãe e o pai vão ter que aprender a lidar com cada filho diferente, porque a educação vai seguir uma mesma linha, mas a forma de tratar um ao outro vai ser diferente, porque se tratam de pessoas diferentes. E do mesmo jeito é o nosso Pai Celestial, né? Quando o Pai olha para mim, ele vê algo único. Quando ele olha para você, ele vê algo único, né? E aqui Satanás, ele faz uma pergunta bem específica. Olha, Paulo eu conheço. Eu sei quem é Paulo. E eu sei também quem é Jesus. Mas e vocês? Quem são? E eu fico a imaginar a reação daquelas pessoas. Porque como será que eles reagiram, né? Porque se Paulo recebesse uma afronta, ele saberia responder à altura. Porque ele tem uma identidade bem firmada. Cristo também diversas vezes foi confrontado, mas ele falava à altura, porque ele tinha uma identidade bem construída, ele sabia quem ele era. Então, da mesma forma, somos eu e você. E isso, essa identidade bem construída, ela vai ser bem alicerçada na rocha que é Cristo. Por isso que nós devemos dedicar tempo da nossa vida para a leitura da palavra, porque ela é a maior revelação, ela é a maior palavra profética para a nossa vida. E é nela que a gente constrói a nossa identidade, é nela que a gente pode se espelhar em Cristo, é através dessa palavra que a gente conhece o nosso Deus. É através dela. Então, é necessário a gente tirar o nosso tempo para aprender sobre Deus, para aprender quem Ele é, para saber quem era Cristo,
como eram os seus seguidores, para aprender sobre o Espírito Santo. A Bíblia é um livro completo, onde a gente pode sim ter a nossa mente transformada, né? A mudança da mente. Então, a mudança ela começa de dentro para fora. Então, quanto mais eu andar com Cristo, quanto mais eu me espelhar em Cristo, quanto mais eu me alimentar dessa palavra, mais uma identidade firmada nele eu vou ter. Então, isso vai me ajudar a não me perder do meu propósito, né? E eu vejo tantas pessoas e até eu mesmo, uma parte da minha vida, eu vivia assim, sem saber qual era o meu chamado, sem saber qual era o meu propósito de vida, até o dia que o Senhor firmou a minha identidade, né? Até o dia que o Senhor firmou a minha identidade. Eu era uma pessoa tímida, eu era uma pessoa medrosa, eu era uma pessoa insegura. Mas aí quando eu comecei a ter um relacionamento verdadeiro com Deus, eu descobri que eu sou quem a Bíblia diz que eu sou, né? E eu tenho as características únicas. E quando essas coisas vêm na minha mente, eu digo, eu não sou isso, Senhor, porque o Senhor me criou de uma forma única. Então eu sou o que o Senhor diz sobre mim. Eu não sou o que eu penso sobre mim. Eu não sou o que as pessoas pensam sobre mim. Eu sou o que o Senhor pensa sobre mim. E são essas características, são essas marcas que eu vou levar. Muitas pessoas, elas ficam presas ao passado. E às vezes elas são tão feridas, tão machucadas, acabam vivendo uma vida amargurada, porque elas não conseguem enxergar uma identidade firmada em Cristo. Porque o quê? Ela vive baseada no que as pessoas falam. Por exemplo, quando nós andávamos escravos do pecado, nós tínhamos uma vida, né? Nós éramos escravos da nossa carne e a gente andava segundo a nossa carne. Mas quando a gente tem um encontro com Cristo, a nossa vida ela muda, não é mais a nossa natureza, né? Quem vai dirigir agora a nossa vida é o Espírito Santo de Deus. Então não importa o que eu fiz no passado, porque o Senhor é o Deus de hoje, é o Deus de agora, e Ele é o Deus de coisas novas, como a gente viu ontem na palavra. E eu não posso viver presa, porque eu fiz isso. Mas o Senhor, Ele já te perdoou. O Senhor, Ele já jogou no mar do esquecimento. Então, o teu passado, ele só vai servir de uma coisa, de testemunho para a tua vida e para a edificação da vida das pessoas. E para você ser grato a Deus, porque Ele te tirou de um lamaçal. Ele tirou você de um poço profundo de pecado, onde você não via a graça dele. Mas agora, pela misericórdia do Senhor, você tem os seus olhos espirituais abertos. Você tem livre acesso ao céu. Você é filha, você é herdeira. Então você tem que agir da maneira como Deus lhe vê. Por isso que nós passamos 31 dias em constante oração, pedindo ao Senhor para que nós pudéssemos ter clareza acerca da sua palavra, ter sabedoria do alto e nos enxergar como o Senhor nos enxerga, né? Isso é muito importante, né? A gente se enxergar como o Senhor nos enxerga, porque a gente vai ver Ele nas nossas vidas e a ação sobrenatural dele. Então a gente não pode mais viver apegado a esse passado, porque nós não andamos mais segundo a carne, nós agora andamos segundo o Espírito, né? E lá em Gálatas 5, ele vai mostrar, né, as obras da carne, são obras, mas do Espírito ele chama de quê? De frutos. São frutos produzidos nas nossas vidas. E como é maravilhoso. E quando você vê lá em Gálatas, que você começa a ler, você vai ver o quão é diferente você andar na obra da carne e quão maravilhoso é você produzir frutos do Espírito.
é maravilhoso. E essa é a nossa nova identidade, né? Então, hoje é o dia da gente se examinar e dizer, Senhor, que frutos eu tenho produzido? Senhor, me faz esquecer do passado, que eu lembre dele somente para testemunhar e para mim não querer mais voltar para aquela vida que eu tinha, mas que eu possa produzir frutos para a tua glória. Amém? E aqui eu vou finalizar com esses últimos 2 trechos que ela vai dizer assim: por isso é perigoso você tentar se mover por meio da unção de alguém. A unção que foi derramada sobre a minha vida, a unção que foi derramada sobre a tua vida é completamente diferente, porque ela pertence a pessoas diferentes. É o mesmo Deus, mas Ele trabalha de formas diferentes nas nossas vidas. Sem estabelecer sua própria caminhada íntima com Jesus, vergonha e dor esperam pessoas que agem assim, né? E mais um pouquinho atrás, ela vai dizer assim: mas a grande verdade é que ele tinha muitos alicerces para que aquela obra permanecesse em pé. O que quero dizer com isso é, muitos enxergavam a sabedoria que ele tinha, que Paulo tinha, os milagres, as revelações, o sucesso aparente, mas poucos percebiam as vigas escondidas e as raízes que sustentavam aquela grande árvore frutífera. Não viam seus jejuns, suas renúncias, seus açoites e traições que sofria, né? E isso fez Paulo com identidade firmada na rocha. Então ele sofria os açoites, ele era traído, ele passava por muitas coisas, mas tudo na vida dele refletia a glória de Deus, por causa das vigas que ele construía no secreto, por causa que aquela casa estava alicerçada sobre a rocha. E quando nós estamos alicerçados sobre a rocha, pode vir os vendavais, tudo o que for, mas nós permanecemos de pé. E aqui no final ela nos alerta: mulher, não tente usufruir de uma autoridade que ainda não lhe foi confiada. Busque em Deus sua identidade, vocação e propósito. Peça que Ele a capacite e encha você de unção e autoridade necessárias para cumprir o plano divino. Não tente se mover por meio da intimidade que outra pessoa tem com o Senhor. Seja você mesma e ore para que Ele a posicione com autoridade no lugar certo e no tempo oportuno. Que o Senhor aplique a sua palavra nos nossos corações e que possamos orar, né? Orar pedindo para o Senhor nos dar essa identidade firmada nele e que possamos ter intimidade com o Senhor, para que possamos andar alinhadas com o seu propósito, né? Com o seu plano e tudo aquilo que Ele preparou para as nossas vidas e que possamos usufruir desse sobrenatural derramado sobre as nossas vidas, que possamos usufruir dessa unção, né? E nos alegrarmos com os nossos irmãos pela unção derramada também sobre a vida deles, né? Pelo propósito depositado na vida deles. E como é lindo e maravilhoso, minhas queridas, quando todas nós entendemos isso, porque nós somos um corpo e Deus é tão perfeito que Ele junta pessoas imperfeitas, mas num elo tão completo, tão profundo, porque quando cada um entende as direções que deve tomar, quando cada uma recebe a sua porção de unção, quando cada um entende o seu propósito, o reino de Deus avança. E isso é maravilhoso. Não é maravilhoso? Saber que o Deus grande, eterno, nos criou de uma forma única,
mas que tudo isso coopera para o reino dele de uma forma conjunta, Então é maravilhoso. Então, que você possa sim admirar pessoas, né? Orar por elas, para que elas cada dia, um dia mais sejam cheias da presença do Senhor. Mas que você principalmente olhe para si e construa seus alicerces em Cristo Jesus. Amém? Deus abençoe o seu dia. Amanhã, permitindo o Senhor, estaremos aqui para mais um dia de devocional. Deus abençoe o seu dia.